Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luiz Felipe Labac, eu estou esse ano coordenando a conferências e as atividades paralelas dessa 31ª edição do É Tudo Verdade. Enfim, queria dar as boas-vindas, não sei se todo mundo já estava aqui na primeira mesa que a gente acabou de terminar agora. Se não, para quem chegou agora, enfim, bom dia, sejam bem-vindos a essa que é a segunda mesa da 23ª Conferência Internacional do Documentário, que é correalizada pelo É Tudo Verdade, em parceria com a Cinemateca Brasileira. Enfim, peço só licença só para lembrar, enfim, para agradecer quem faz, na verdade, aconteceu o festival, né? Enfim, a 31ª edição do É Tudo Verdade conta com patrocínio do Itaú, a parceria do Sesc São Paulo e o apoio cultural da SP Cine, Galo da Manhã, Fundação Itaú e Itaú Cultural. E a realização está a cargo do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, e Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Bom, a gente, nessa 23ª Conferência Internacional do Documentário, um eixo temático que está meio guiando as mesas são cinemas e cineastas que têm obras que atravessam fronteiras geográficas, mas também entre gêneros, e cineastas que circularam entre documentário, ficção, e que fazem tudo que está entre essas duas coisas, o que é, como a gente estava falando agora, às vezes é muito mais frequente do que a gente imagina. E um dos nossos convidados dessa mesa que a gente vai ter agora é um cineasta que acho que tem a carreira inteira pautada também por esse passeio e por essa como dizer, interfertilização entre a ficção e o documentário, mas acho que talvez sempre voltando bastante para o documentário. Enfim, então a gente está muito feliz de receber aqui o cineasta Éric Rocha, que assim, não está também no júri, o júri nacional da Tudo Verdade, o júri da competição brasileira de longas e médias metragens e também de curtas metragens, que já ganhou o festival em 2002 com o Rocha que Voa, que foi o seu primeiro longa-metragem, e já participou também outras várias vezes do festival, ganhou o prêmio L'Oeil d'Or no Festival de Cannes pelo Cinema Novo. Enfim, teve na competição no ano passado, enfim, um cineasta sempre muito próximo, muito querido do festival, e é um prazer a gente receber ele aqui para conversar sobre a obra dele e sobre, enfim, todos esses aspectos que atravessam o trabalho dele, com também uma amiga muito próxima, muito querida do festival, que é a Andréa Scanzani, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem uma pesquisa focada justamente nos cinemas latino-americanos e caribenhos. E, enfim, vai ser um prazer ter a Andréa conduzindo essa conversa com o Éric aqui para a gente nessa manhã da Cinemateca. Então, bom, queria chamar o Éric e a Andréa para subirem ao palco. Boa sessão, gente. E só lembrando, gente, a gente está circulando a lista de presença também para quem quiser, quem comparecer a 3 das 4 mesas. Depois a gente vai enviar um certificado de participação como ouvinte na conferência. Boa sessão, gente. Bom dia. Queria primeiro não só agradecer ao convite, né, feito pelo Luiz Felipe. Também gostaria de agradecer a Júlia Maurano, né, por todo o acolhimento da produção. É uma produção impecável. Eles pegam a gente no colo e trazem para cá e cuidam com um carinho enorme. E é uma honra mesmo, assim, um prazer enorme estar aqui, né, num festival que, né, fiz parte das primeiras edições como assistente de produção, e cá estou. Ao mesmo tempo, eu gostaria de agradecer meu amigo Amir, né, por essa continuidade desse processo há mais de 30 anos com o festival, né. A gente sabe que não é fácil manter algo por tanto tempo, né, 3 décadas e 1 ano. E mais do que tudo, né, agradecer ao Éric, né, ao Éric Rocha, por ter me dado a oportunidade de, não só a oportunidade, mas mais ou menos a obrigação, de ter mergulhado intensamente nos seus filmes, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de pegar a obra de uma pessoa, acho que completa, não sei, talvez tenha ficado alguma coisa de fora, e entrar nos filmes, né? Que é a razão da gente estar aqui, né? A gente está aqui pelos filmes e pelo cinema. Então, a partir do momento que você tem essa oportunidade de mergulhar, você começa a fazer conexões que é impossível fazer com um filme só, é impossível fazer com vários filmes ao longo do tempo, né?
Então, a nossa proposta aqui é essa, eu vou fazer esse mergulho com vocês em algumas, pontuando pouquíssimas coisas, né, de cada filme, para a gente ter essa organização de quem são os filmes que Eric nos proporciona, né, não exatamente quem é Eric, porque essa resposta não precisamos chegar nela, né, a gente chega a partir dos filmes, de algumas questões. Então, a nossa proposta é, eu vou fazer primeiro esse grande panorama, para a gente partir de uma matéria, né, de uma matéria-prima comum entre todos nós, não são todos os filmes que são conhecidos, tão conhecidos, né, tem pequenos filmes também que são pouco conhecidos, e depois a gente abre, né, para conversa, né, a gente decidiu fazer mais uma conversa do que uma palestra. Né? Então, se você quiser falar alguma coisa antes. Não sei como é que funciona isso. Não? Quer pegar isso? Oi. Acho que está mesmo. Vou fazer aqui mesmo essa. Bom dia, todo mundo. Muito obrigado pela presença aí de vocês. E queria agradecer, em primeiro lugar, ao convite de estar aqui. Agradecer ao Amir, agradecer ao Luiz Felipe, agradecer a Andréia por esse encontro, por essa conversa. É um grande prazer estar aqui nesse templo do cinema brasileiro, que é a Cinemateca, nesse terreiro do cinema brasileiro, que é a Cinemateca Brasileira, onde está a nossa memória, nossas imagens, nossos sons do nosso país, né? Do nossos Brasis. Estou muito, muito feliz de estar aqui para essa conversa, para essa troca de ideias. Como a Andréia já disse, é muito mais do que uma masterclass, eu acho que é um encontro, uma conversa espontânea, informal, que a gente gostaria também de algum momento abrir para vocês também, para essa troca. E é isso. E aí vamos que vamos. E é isso. Vamos aproveitar aí essa manhã de sol. Esse? Tá bom. Então, vamos começar a nossa viagem. Né? A gente vai começar pelo primeiro longa-metragem que estava aqui, né, na 7ª edição da Tudo Verdade, ganhou o primeiro prêmio. E eu tenho que pegar o controle aqui e fazer assim. Assim. Desculpa a qualidade dessa imagem de trás, mas foi a única que eu encontrei mesmo. Né? E gostaria de começar, né, porque o Rocha que Voa, né, ele tem esse pezinho, né, na Escola dos Três Mundos de Cuba, é um pezão, né, e é um filme de arquivo, um filme de montagem. E eu só vou dar um trechinho do filme, que eu acho que a partir desse trechinho do filme, é por isso que eu escolhi essa imagem, que não está no filme, mas está no livro, né, do Fernando Birri, porque o filme vai trabalhando com esse material de arquivo, né, pessoal e público, né, do Glauber, material inédito, inclusive, e material não só inédito, e ele vai criando uma série de homenagens, uma série de tributos, né, claro que o tributo do próprio Eric, né, mas esse é o de menos, né, é um tributo entre pares, né, um tributo de solidariedade entre cineastas latino-americanos, né, tem muito depoimento, tem muita imagem de arquivo, para falar em borrar fronteiras, é um lugar que borra totalmente a fronteira entre o pessoal, né, e o público, entre o profissional e a amizade, entre o sentimental, né, e o objetivo, né? É um filme que ele vai traçando a partir do material de arquivo, com muitos sobrevoos, né? Eu acho que uma característica que passa em todos os filmes do Eric é esse movimento, né? Está tudo em movimento, né? E esse grande sobrevoo e mergulho, sobrevoos e mergulhos, né? Então o Rocha que Voa, ele tem um momento lá na frente do filme, já está quase no fim, tem um depoimento do Birri, Fernando Birri, né? Cineasta argentino, radicado em Cuba, um dos fundadores, né, da Escola de Cuba, né, e da Escola Escola Documental também, né, da Argentina. E aí ele fala uma coisa, né, no depoimento do Birri, com
montagens, né, os olhos do Birri sendo investigados pelo Eric, né? As pessoas dizem que têm visões, palavras do Birri. Acho que é porque temos uma imagem crua do que é uma visão. Uma visão, então, é algo que parece, né, um fantasma que se incorpora. Talvez não seja tão assim. Talvez as visões sejam impressões cinematográficas que você tem quando pensa em alguma coisa enquanto observa a realidade. Impressões cinematográficas enquanto observa a realidade. Nada melhor para um festival de documentários, né? Ou de neorrealismos, né, se a gente for chamar o Cavalcante. Então, continua o Birri, se as visões são isso, muito mais do que supomos, temos visões, porque são projeções do pensamento que não chegam a ter essa condição de ectoplasmas que se incorporam. São pensamentos, sonhos que se sobrepõem. Se isso é verdade, eu já tive 2 vezes uma visão relacionada ao Glauber. A primeira vez foi um pouco depois de sua morte. Eu estava em Cuba, em um hotel com vista ao Caribe, com um entardecer impressionante, fabuloso. Fabulosos são os céus que não podem se expressar por nenhum dos cânones da pintura clássica. Reluzia o olhar, ele repete. Logo vi, nos vi. Passávamos como em uma espécie de manifestação, estávamos passando. E aí o Eric monta, né, as manifestações públicas ali, né, do Malecon, assim, cheio de gente, sobrevoando, né? Então você tem essa imagem e o Birri falando. Estávamos passando, o povo latino-americano passava com cartazes incríveis. No cartaz dizia, viva Sanginês, e depois atrás vinham eu e um cartaz, viva Paul-le-Duc, e Paul-le-Duc levava um cartaz e dizia, viva Solanas, e Solanas levava um cartaz que dizia, viva Gutierrez Alea. Cada um levava um cartaz dizendo viva o outro. Por cima, passava Glauber. Estava rodeado de filmes, latas caíam de sua túnica, ele carregava um megafone, claro, né? Pelo megafone gritava, sonhem com os olhos abertos, sonhem com os olhos abertos, por 2 vezes. 2 vezes eu escutei ele dizer, e estou esperando para ver em que momento ele vai dizer isso de novo, porque tenho certeza de que ele ainda está gritando por aí. Então, se eu trago isso, porque nessa imagem que é na Escola de Cuba, né, primeiro escrito do Coppola e depois o escrito do próprio Fernando Birri, eu acho que tem a síntese do pensamento que a gente tenta colocar dentro do cinema latino-americano, particularmente no documentário latino-americano, né? Primeiro tem ali, né, a arte não dorme, né? Como é que é? A arte nunca dorme, né? Aí é uma parte do Coppola. Do lado, né, o Birri coloca, mas sonha com os olhos abertos. Então, entre um momento em que você não... Existe uma produtividade, né, estadunidense, vamos pensar assim, né, do lado do Coppola, não pode dormir. Por mais romântica que pode ser, por mais legal que a gente pode falar que a arte não dorme, ela precisa sonhar, ela precisa dormir. São esses 2 lados que não precisam estar separados, né? E eu acho que é isso muito o cinema do Eric, e viva a solidariedade latino-americana dentro desse percurso, né, que o Eric vai trazer, né? E nesse filme vai trazer Cuba como essa centralidade de encontros de latas clandestinas, né, e de montagem de filmes que nunca puderam, que não existiriam, né, se não fosse essa rede clandestina, né, de transporte e de montagem, né, viva as moviolas de Havana, né, que estão muito no filme. Dali, né, aí de forma bem cronológica, tá? A gente vai aí na vida do Eric. Ali ele vai ter 2 curtas-metragens, esse daqui, né, o Quimera e o Medula, que ele vai fazer junto com Tunga. E não vou falar muito, não vou me estender muito por esses 2 curtas-metragens, mas tem uma semente, particularmente no Quimera, uma semente visual e uma semente de investigação da matéria fílmica que está neste curta, né, bem curtinho mesmo, que ele entra nos olhos do gato. Tem um momento, um olho do gato bem negro, assim, uma luz batendo, e a luz é como se fosse um buraco negro, e o gato suga essa luz. Isso vai se repetir em muitos filmes do Eric, né? Essa investigação do olho, né? do ser humano, assim, mas lá dentro, né? Não é aparência, não é epiderme, é
corrente sanguínea, né, que parece que o Eric quer ver com a câmera dele. Então, nesse filme, um filme que a gente poderia categorizar, um filme experimental, tanto esse quanto o outro, eu acho que está a semente de transeunte, está a semente de várias coisas, né, que vão ser exploradas de outras formas, né, ali para frente na filmografia do Eric, né. Dali, deixa eu ver, foi? Né? Aqui que tem uma obra do próprio Tunga, né, ali também uma obra grandona de 7 metros por 7 metros, aqui com os dentes, e aqui é uma roupa com os ossos e tal. Dali, logo em 2006, né, a gente tem 2002, 2005, 2006, ele vai fazer Intervalo Clandestino. Eu tenho dúvidas sobre o título, depois você fala do título para mim. De qualquer forma, né, é um filme que tem... vamos pensar assim, se a gente for pensar num documentário, ele é um documentário, sai, né, vai captar depoimentos na rua e tudo mais, de um período entre 2000 e 2004, então a gente está ali, né, na transição, né, e um início da onda cor-de-rosa, né, da América Latina, e esse momento, né, da primeira eleição do Lula, né, e é um filme que está querendo ouvir, está querendo ver, está querendo conversar na rua, né, é um filme de rua mesmo, de conversar com as pessoas, né. E é nesse filme que aí a gente vai também começar a pensar essa América Latina e pensar esses movimentos, não só da América Latina, né, pensar esse olhar que está interessado na corrente sanguínea e está interessado também o que conecta tudo nessas redes políticas do mundo, né, e essas redes humanas, né, tão humanas. Então, é um filme que vai trabalhar muito a complexidade do ser humano mesmo, né, a opinião sobre política, a opinião sobre um país, a opinião do que é esse momento de grande transição que a gente está vivendo. Ele começa com uma tela preta, com alguém falando assim, mas não vai passar na TV, né? Assim, aí fica uma discussão do que passa e do que não passa na TV. O interlocutor ali, a voz, permite ao Eric fazer o filme, né? Ele fala assim, não, mas pode... então eu devo fazer o filme? O Eric pergunta, não, faça o filme. E todo o filme é permeado pela TV, né? Pelo poder da televisão, dentro desse momento político, né? Os discursos do Lula aparecem na televisão, aparece televisão o tempo todo, né? Inclusive aqueles chuviscos de televisão montando os blocos, né? E aqui tem, né, a transição, né? Tem uma cena na televisão, né, do Clinton aplaudindo o Fernando Henrique e depois o Lula, né? Claro que não é montado desse jeito, mas depois o Lula nesse momento do depoimento falando eu não governo sozinho, né? Assim, eu sou aqui um mediador, né? E uma população crente num Messias, né? Estou usando essa palavra de propósito, né? Porque anos depois a gente vai ter o próprio. Então, assim, esse olhar muito crítico que eu vejo, né, no filme do Eric, de deixar o ser humano tem essa possibilidade e essa responsabilidade de fazer parte. Não existe separação entre o Estado e o cidadão. E ele mostra que não existe, né, ali, dentre a sua montagem, as suas escolhas de montagem. Tem uma outra questão de som nesse filme que eu acho absolutamente genial, que diz respeito também a um diálogo ali com o Rocha que Voa. Tem um momento na Rocha que Voa que eles vão falar do som de câncer, e o câncer é aquele som lento e tal, não é, né? Enfim, resolvem o problema em câncer. E Eric vai colocar isso no lulala, vai ser um lulala, assim, né? E fica muito discreto, né? Porque a construção sonora é riquíssima, né? De todos os filmes, né? Não é só nesse. Então você tem esse fantasma, né? Que é uma massa, que está um fantasma ali, pô, o filme, né? O material é de 2000 a 2004, o filme sai em 2006, né? Podia ser super otimista, né? De certa maneira mas ele é muito, ele é premonitório, né, nos seus depoimentos. Não é que é premonitório, ele está olhando o que é o Brasil, né? O Brasil não muda de um dia para o outro, né? Então não é uma questão de olhar com um olhar muito aguçado, né, as questões que estão lá. De lá, aí ele vai para um road movie delicioso também, né? Ele vai fazer Pachamama. A Pachamama também tem um paralelo ali que é o da Selva Cordilheira, né, uma série televisiva, né, material captado em conjunto, né. Esse filme é feito a partir
nos primeiros dias, né, após a reeleição do Lula, né, o segundo mandato do Lula, a gente está aqui em 2008, né, e aqui ele literalmente vai falar, né, desse desejo de romper fronteiras, né, assim, ele tá, né, sai do Rio de Janeiro de carro, né, com a sua equipe e vai, né, para a tríplice fronteira ali, né, Peru, Bolívia e Brasil, e vai nesses 3 países e vai de novo conversar com as pessoas, né. A televisão tem um papel importante também, né, vai ter os depoimentos, né, vai ter o depoimento dos políticos naquele momento, ainda nessa onda cor-de-rosa, né. Então tem esse sim, eu acho que tem um momento muito otimista nos depoimentos, né, até chegar, né, em Santa Cruz de la Sierra, né, que aí é, né, a cidade mais conservadora ali, né, que se protege. Não tem como, naquela parte de Santa Cruz, não lembrar de Paulo Emílio, né, entre os ocupantes e os ocupados, né, com quem que a gente se identifica ali, né, e esse movimento colonial tão enraizado, né, na sua população. Enfim, não vou entrar em detalhes, né, mas essa estrada, né, esse passar pela estrada, essa estrada como personagem, e também aqui o primeiro filme que, segundo os créditos, né, ele que vai me dizer que ele opera a câmera, né, o tempo todo, né, então é um filme realmente não só com o pensamento, com uma equipe, mas com o olhar e as mãos e o corpo do Eric, né, nesse embate com o mundo histórico, né? E também é um momento que, na própria narração inicial, ele fala assim, um filme que eu vou fazendo no caminho, né? Então né, caminante não é caminho, se hace caminho al andar, né? Então se hace filme caminhando e indo, né? Então o que esses encontros, como esses encontros constroem um filme, né? E E é isso, assim, desse desejo, e aqui ele está rompendo também várias fronteiras, no sentido óbvio, as 3 fronteiras ali, a partir do momento que ele encontra povos e idiomas idênticos, né, não o idioma espanhol, e sim o Aymara, né, depois o Quechua, né, e que você não tem fronteiras que o segurem, né, e também tem relação ali, né, com uma iconografia do cinema latino-americano muito forte, né? Não digo nem só sanginês, né? Mas falo de Manora Isqui, né? Né? Peruana. Então, assim, você tem personagens que se replicam ali, né? Entre filmes latino-americanos, entre o novo cinema latino-americano e o que ele está revisitando ali, né? Como espaço geográfico, político e afetivo também, né? Dali ele vai para o que uns chamam de ficção, não sei por que chamam de ficção esse filme, não faço a menor ideia, que é o Transeunte. É claro que tem atores, né, tem uma construção de um roteiro, né, e de espaços, né, que imagino que o apartamento tenha sido feito para ser a casa, né, do Expedito. Esse nome também eu queria saber, Expedito. Mas aqui, né, você tem a figura desse aposentado, que também é um caminhante, né? Ele é um transeunte, é uma pessoa que vai caminhar pela cidade. Ele tem um arco de desenvolvimento narrativo, mas há controvérsias também, porque nós temos arcos de desenvolvimento narrativos no dia a dia, então ele começa de um jeito um pouco mais afastado dessa realidade, olhando, e depois ele vai tendo uma certa interação a partir de um aniversário dele, ele chega até a cantar, né, num bar. E acho que a própria letra da música, né, eu acho que deve ser mote para o roteiro, né, que ele canta, porque ele fala lá no final do filme, né, desculpa spoiler, eu sou aquele que ninguém consegue olhar, né, a música que ele canta, né, enfim. Mas esse trajeto dele, por mais que seja também um mergulho na velhice, no amor, né, porque ele vai prestar tributo à mãe, que faleceu, ele vai ter paqueras na rua, né, aqueles olhares, aquela entrada também, é um filme preto e branco, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Por mais que tenha essa questão pessoal, e tudo tem, né, tem esse lugar do Rio de Janeiro também, né, o lugar do Rio de Janeiro
que é um momento pré-Copa do Mundo, no Rio de Janeiro também. Então, tem esse embate com o real nessas caminhadas. E tem uma forte característica noturna, né? Essa boemia do Rio de Janeiro, que ele fica nesse aquário, olhando até ele dar uma mergulhada, né? Então, também está borrando, né, fronteiras ali, né, entre, né, o pessoal e o político, entre a noite e o dia, entre a inércia e a ação. Né, quem é esse personagem que está vivendo o dia a dia, né, né, pensando nos seus amores, nas suas perdas e nas suas possibilidades. Né? É um filme que conta muito em sombras, sombra mesmo do personagem, caminhando dos personagens. Né? Então, tem esse duplo da imagem, né, que a gente se vê ali. E aí tem uma cena lá para o fim também, que ele tem um embate com um pregador de rua, maluco, né, que ele vai falar literalmente, esse pregador ali da rua, né, que está falando da comida, do milho, do feijão e tudo mais, ele vira, né, para o Expedito, o personagem principal, as fronteiras vão desabar, todos serão amados no juízo final. Né? Então, é uma grande ode, né, ao amor, esse filme. Né? Vamos quebrar essas fronteiras que nos amarram ali. Né? Dali, ele vai para um dos meus prediletos, curtinho esse daqui, porque tudo vai se conectando se virar o slide. Eu juro que eu estou apertando o botão certo. Deixa eu voltar, ver se volta. Está indo não, Felipe. Quer tentar? Ele vai fazer um curta-metragem, só vou boto o slide ali da de boa, que vai se chamar La Rueda. Né? É feito no Peru também, e é um curta-metragem muito visual, né? Uma família indo para um parquinho e anda na roda gigante, né? Mãe e filho no colo. E esse testemunho muito afetivo dessa câmera, né? Essa entrada nessas cores e nesse movimento de um parquinho, de uma criança que começa com medo e depois tem prazer em estar na roda gigante. Aí foram dois aqui. Né? Simples assim, poucos minutos. Começa, né, com aqueles, eu não sei como é que chama no Peru, né, mas aqueles tuk-tuk, né, os carrinhos assim. Então, tem roda o tempo todo, né, e vai para a roda gigante. Então, tem essa movimentação em cores, essa movimentação lúdica, né, dessas crianças e dessa família. Tem muito pegar na mão, né? Então, se termina o transeunte, né, falando de amor, aqui é o amor na sua expressão colorida, né, na sua expressão do dia a dia, do divertimento, né, de estar no mundo. Enfim, não vou me debruçar muito nele, não. E dali, aí é outro, né? Aí chega a experimentação que já estava lá no Quimera, né, com o Tunga. Aquela vai indo, vai olhando nos olhos, vai chegando no movimento da cor no Rueda, olhando os olhos do transeunte, vai no Rueda olhando na cor. Aí ele chega, né, no documentário sobre Jazz Macalé, aí chega assim numa radicalidade que não é uma radicalidade por si, né? Vou ser radical no cinema, não. Conversa tão intimamente com a própria construção do Jardim Macalé, esse filme, porque se ele não está preocupado em expor corretamente a imagem, estoura tudo, e esse estouro faz o Jardim sair, né, ficar deformado, inclusive, na sua silhueta, e aí cria uma forma. Então, esse disforme forma essa quebra do compasso musical, essa quebra do compasso da imagem, e uma construção musical finíssima nesse documentário. É aquela experimentação, talvez, que o Cavalcante estava querendo fazer ali, né, com o Grierson, e não foi possível, porque não tem como fazer um documentário sobre Jardim Macalé com uma imagem bem exposta, sem os movimentos estranhos, sem umas coisas, né? É o Jardim Macalé, né? Enfim, aqui tem uma construção documental que parte do seu documento, né? Parte da essência da sua documentação ali, né? Tem imagens subaquáticas, né? Tem o Jardim Macalé em vários lugares. Agora tem o fim do filme, mais ou menos o fim, tem um plano superior de umas baianas rodando, com uma cor meio azulzinha, assim,
que é basicamente o La Rueda, né? Assim, tem umas rimas visuais e sonoras na filmografia do Eric, para quem assistir basicamente tudo em uma semana, que não é só possível, né? Tá lá, tá dentro da pessoa, né? Então a gente não escapa de quem a gente é, né? E essas rimas vêm com muita força, né? Aí vem pulou. Aí vem o próximo aqui, que é o Igor. O Igor faz parte de um grupo de curtas-metragens, né, que vai pensar a evasão escolar, né, a aula vazia, né, são 11 curtas-metragens, ou 12, se não me engano, de cineastas latino-americanos, e ele vai pegar o Igor, né, um rapaz que não gosta de aula, gosta mais de ir para capoeira e pronto, em vez de ir para aula, vai para capoeira. E o filme é muito curto, muito simples, muito singelo. Ao mesmo tempo, nada singelo, né? Porque, inclusive no depoimento, né, que tem no arquivo que você compartilhou comigo, né, você mesmo fala, e é bom a gente falar disso, né? O Igor não perde a aula, né? É a escola que perde o Igor. E aí você comenta, né? Nós perdemos Igors, né? Com o fato da gente estar tão formatado dentro desse lugar escola, né? Mas para além disso, né, o filme de novo ele vai investigar os detalhes do Igor, ele vai investigar esse movimento quando ele entra no mar, aí a cena que está aqui, ele vai ter as cortinas da casa dele, ele vai ver o Igor através da cortina. É silencioso, não tem, né, tem uma fala final em off só, né, é a imagem dele, é o Igor também perambulando pela cidade, ele só entra na capoeira, mas ele não solta pipa com as crianças, né, então ele tem um quê de transeunte, ele tem um quê de expedito, né, ele tem um quê de Eric, e ele vai mergulhando aos poucos, né, e está lá, né, tentando ser Igor, né, que não é fácil ser Igor na vida, como não é fácil ser, né. Enfim, aí ele dá um salto lá para o outro lado do mundo, e tem essas captações, né, em Istambul, em 2013, né, da movimentação ali entre um Erdogan primeiro-ministro, antes do Erdogan virar presidente, depois ainda mudar a Constituição, e o Erdogan que permanece até hoje, né? Então você está nesse momento, né, de ida às ruas, né? E não dá para a gente não pensar em 2013 Brasil, né? Mesmo ano, mesmas idas, né? Então aí a conexão sai, né, da América Latina e começa a olhar de forma global, coisa que está muito clara hoje, né? Toda essa movimentação, né, dos cor-de-rosa se tornando sei lá que cor depois, né? Então aqui é de novo na rua conversando com as pessoas, né? A própria movimentação é um filme, é um curta também, né? Um curta meio média, né? Eu acho que eu pulo um slide aqui. Ah, não, aí já vai o campo de jogo. Aí depois ele volta para o Rio de Janeiro, né, e vai fazer esse filme, que também tem uma série de TV, né, pensando o campeonato, né, de futebol entre favelas, o campeonato de favelas do Rio de Janeiro, né, do lado do Maracanã. Né, e é um filme que aqui eu chamo, não vou falar muito dele, né, mas eu chamo a atenção dessa câmera lenta que se assemelha ao som lento do Câncer, que assemelha ao som lento, na minha opinião, né, ao intervalo clandestino, né, que aqui tem o momento da briga com o juiz, né, que vão bater no juiz, você ralenta assim total aquilo, né? Então fica uma dança de corpos, dança de corpos o tempo todo, né? Mas o fato do ralentar no juiz, né, é esse momento que a gente para não só sentir o dançar do jogo, a lama, os campeonatos, que você junta vários jogos para uma final, né? Mas ali aquele ralentar do juiz me traz outros pensamentos, né, que saem do futebol, obviamente, né? Enfim, não vou me estender muito, porque eu já, né, vamos para o próximo. Aqui, né, tem nesse mesmo ano, se não me engano, 2014, não, acho que é 2015, tem uma série, né, feita com a Paula Gaetan, que está aqui, né, a série Os Resistentes, série para TV, né, que vai trabalhar com essas personagens aqui, né, vai trabalhar com a Rigo Barnabé, um episódio de cada um, né, a Rigo Barnabé, Sônia Guajajara, muito antes de ser, né, ministra, né, Jean-Claude Bernardet, Negro Léo e Alice Ruiz, né, então um pensamento sobre a arte também não dentro dos cânones da arte, né, mas o pensamento nessa resistência de pensamento e nessa resistência de ser quem é também, né, dentro desse princípio. Na continuação, vai um outro filme que aí eu acho que muita gente assistiu, né, ele volta para o material de arquivo do Cinema Novo, e vai trabalhar
de uma forma muito rica, né, com essa matéria-prima cinema brasileiro, cinema novo, né? Aqui tem um momento, né, que eu acho, só para trazer pontualmente uma parte, né, porque também é um filme que escreveram muita coisa sobre ele, pontualmente uma parte do filme que ele vai pensar o Brasil mesmo, e a política no Brasil, quando ele menciona o AI-5, né, você tem todo um momento, né, 50, vai para Nelson Pereira, vai para todo mundo, não é cronológico o filme, mas quando chega o AI-5, há uma certa dissolução desse ideal e uma dissolução, inclusive, de pessoas, né? Uma separação. Aí ele coloca a cena maravilhosa do Porto das Caixas, né? Do Saraceni, né? Que você tem, né? A Irma Alves vai para um lado e o Reginaldo Farias vai para o outro, assim, nessa bifurcação de trilhos. Então, tem essas rimas históricas a partir do olhar do Eric e esses tributos, né, a um cinema, né, que estamos no templo dele, né, nesse momento. Tem um que eu esqueci de pôr slide, falha minha, que eu não vou falar, não tem slide, que é o Breve Miragem de Sol, que é de 2019, também dito ficção, também não tem como chamar de ficção, que é o filme, né, que tem o Paulo, o taxista, né, como personagem, e a Karina, enfermeira, que é uma das passageiras, né, naquele momento. Então, é um taxista, né, na noite, no Rio de Janeiro. E aí também faz eco várias coisas, né, desse neoliberalismo que a gente está vivendo. Né? Parece que você está vendo um filme muito mais antigo, porque, né, o táxi está morrendo, né? Tem até um diálogo ali, né? Falando assim, será que vai morrer? Será que não vai? Né? É de 2019 e tem muito menos táxi hoje. Né? Então, ele vai na garagem dos táxis, vai investigar essa câmera documental com os taxistas que estão lá, vai no boteco com os taxistas. Então, a ficção é um pretexto para olhar para esse mundo histórico, né? Para olhar para esse momento, para esse trânsito desse personagem. Né? E a personagem da enfermeira também é um pretexto para falar que eles estão recebendo muito mais gente vítima de tiroteio, né, que as armas estão muito mais pesadas. Quer dizer, ele está falando de um armamento pesado num outro momento de Brasil, né, num momento que já virou governo, né, já passou, já estamos ali com o Messias, né, já passou também em 2019, né, a gente já está mergulhado ali numa pré-pandemia que já tinha, né, uma pandemia, né, perdura, né, uma pandemia de mortes mesmo, né, de feminicídios e etc, né, que piorou muito. E dali, depois, né, da Breve Miragem de Sol, que eu, perdão, não pus slide, a gente vai para esse filme que eu acho que é uma... Ele eu acho que se tem lá no começo, né, um Eric que vai passando, vai ensaiando, vai tocando, vai querendo mergulhar na corrente sanguínea e vai querendo olhar as conexões externas, aqui eu vejo um Eric e toda a sua equipe, né, ele não está fazendo sozinho, que fica, né, que dentro da Edna, né, junto com a Edna, a gente tem a possibilidade de ir conversando sobre esse Brasil, né, sobre, né, a guerrilha do Araguaia, sobre essa tristeza de perder todos os amigos e familiares de forma brutal, né, não à toa vem depois, né, do filme anterior ali, né, que está pensando esse momento histórico. Aqui a gente está em 21, o filme é lançado em 21, né, e a gente está indo, está lá para cima, né, tá lá no norte do país, né. Não tenho como não lembrar, tem um filme da Ana Vaz, né, o Apimieki, né, das atrocidades ali do povo Atuari e Vaimiri, né? As cenas iniciais são muito parecidas, né? Que é um preto e branco da estrada. Então, aqui trata-se de pensar a ditadura, né, militar brasileira e os seus genocídios vários, né? E os genocídios não contados, e não de não genocídio, não as perseguições urbanas, né? Mas os genocídios dos povos indígenas, no caso da Ana Vaz, e aqui toda uma movimentação, né, popular, né, absolutamente massacrada, né? É um filme... É difícil dizer que o filme é belíssimo, porque o filme é belíssimo, né? Assim, no sentido, mas o fato, ele é belamente doloroso, assim, né? Eu acho que o fato dele ter essa beleza do mundo material, a forma como ele é filmado, né? Também filmado pelo Eric,
nos coloca dentro da dor, né? Existe algo no documentário, mas é muito bonito fazer documentário, né? Isso é uma coisa meio antiga, mas o fato dele ter cada minúcia, cada matéria mesmo, do guarda-chuva, da pele dela, das florzinhas, dos tecidos, né? A gente entra na dor dessa mulher que basicamente não sorri, né? Também borra as fronteiras ali, né? Que ele faz o tempo todo de borrar entre o preto e branco e o colorido, aquele coloca realmente uma fronteira, né? O filme é em preto e branco e a coda, né, final é colorida, né? E ela solta o cabelo, e ela está ao vento, e ela está no Rio Araguaia, né? Então, não que ele seja otimista, mas ele aposta nessa mulher, né? Ele aposta, inclusive, nessa estrada, né? Tem umas músicas maravilhosas, né? Máquinas Humanas, fala assim, a estrada é o tempo, o passado é a contramão, e aqui ele está borrando as fronteiras do tempo, né? Ele coloca, eu imagino, né, dentro da minha perspectiva, a música, né, que a música dá título ao filme não, né? Mas ela até está nos créditos finais, mas no meio do filme tem essa música que canta, uma música meio sertaneja, assim, pra falta de palavra melhor que me vem agora. A estrada é o tempo, o passado é contramão. Mas existe o contraponto da própria Edna, né? Que ele está borrando essas fronteiras. Ela está olhando para o passado, ela está jogando camadas de passado na escrita dela, dos diários, né? Que ela vai falar: eu escrevo histórias dos meus amigos do passado, né? É isso que a faz sobreviver nesse momento. Enfim, aí a gente chega no filme, né, de 24, né, o último longa-metragem do Eric, que eu acredito que, como ele está disponível e é muito, né, tranquilo da gente conversar sobre ele hoje, eu não vou falar nada, né, a não ser que eu acho incrível, e que eu acho que é um lugar de debate mais atual, né, então eu não preciso falar nada. Então, agora eu passo a palavra para você, Eric, querido. Alô, agora foi. Bom, eu fiz aqui uma viagem no tempo, né? Queria te agradecer, André, pela generosidade e pela ter, ter, ter se debruçado, né, em cada filme, e com tanto cuidado assim, e apreciação, né? Antes de entrar no que eu quero dizer, só queria fazer duas ressalvas. O projeto dos Resistentes, que vocês viram, é um projeto da Paula Gaetan, que eu colaborei nele, mas é um projeto dela, que eu fui um dos colaboradores. E o filme A Queda do Céu é em co-direção com a Gabriela Carneiro da Cunha. Dito isso, eu não sei nem por onde começar, na verdade. Tá bom o som? Tá um pouco abafado, né? Tá legal? Vou ficar um pouco mais distante aqui. É isso, assim. Eu fiquei muito emocionado com essa viagem que você fez. Tem filmes que eu não assisto há muito tempo, que eu fiz questão de não revisitar também, porque eu queria vir para essa conversa muito livre, assim, e para sentir também, e também poder também revisitar os filmes a partir também da sua sensibilidade, da sua apreciação, né? E muitos filmes que, assim, o Rocha que Voa é de 2002, né? Então, já tem uma estrada aí, né? Bacana. O meu filme novo agora, que é o filme da Elza Soares, que eu estou terminando agora, terminei a montagem agora, é o meu 12º longa, já. Faltou alguns filmes aqui, que é o filme do Brusque, faltou 2 curtas também, mas é isso, assim. Então, eu fico muito emocionado porque, naturalmente, em cada filme tem uma história, né? Tem uma história, tem muitos encontros com muita gente, pessoas que não estão mais aqui. Por exemplo, o Jardes, que partiu recentemente, então me deixa muito, assim, tocado. A Edna também. Então é isso, né? Um filme, acho que todos os meus filmes são filmes de autores também. São filmes meus, mas que eu tive encontros, seja com os personagens do filme, com os universos, mas também com fotógrafos, montadores, sonidistas, roteiristas, pesquisadores,
produtores também. Tem muitos produtores, ainda existem produtores criativos. Então, cada filme ele é o fruto de muitos encontros, né? Então, isso é algo muito essencial no cinema, né? Que é uma arte coletiva. Então, você falou de muita coisa aqui. Eu até escrevi algumas coisas que eu gostaria de ler. Daqui a pouco eu vou ler um pequeno, mas eu vou deixar um pouco mais para adiante, que é uma pequena reflexão assim sobre como eu vejo hoje o meu ofício de cineasta, de documentarista, né? Digamos assim, os impasses, os desafios, as limitações também, as perguntas, né? Mas eu vou, antes de ler, eu vou tocar em algumas coisas que você falou, que eu achei muito interessante, assim. Os 3 primeiros longas, né, que é o Rocha que Voa, o Intervalo Clandestino e o Pachamama, eu considero que são uma espécie de uma trilogia, mas uma trilogia não programada, né? Eu acho que o Rocha que Voa tem a questão da América Latina, que é muito forte. Aliás, eu sempre me considerei um cineasta latino-americano, antes de ser um cineasta brasileiro, né? Eu tenho minhas raízes colombianas também. Minha mãe, que está aqui, é colombiana. Eu morei na Colômbia, eu morei em Cuba, eu morei na Venezuela, né? E morei 8 anos na América Latina. E nesses 8 anos, sim, voltar para o Brasil uma única vez. Isso é muito curioso. Estava contando isso ontem para um amigo, ontem à noite. Então, eu sempre me considerei assim, antes da América Latina entrar em moda, aqui no cinema latino-americano, assim, eu sempre me considerei um cineasta latino-americano, e o Rocha que Voa é a expressão disso, né? O Rocha que Voa é um filme que eu faço com 2 grandes amigos, assim, com Bruno Vasconcelos e o Miguel Vassi, logo depois que eu me formo na escola de San Antônio de los Baños, que você mencionou. A gente sai da escola e começa a pesquisar a passagem do meu pai por Cuba, no exílio, né? Que era um momento muito desconhecido da vida dele, né, da biografia dele, que é o filme que eu estreio, que estreia aqui no Tudo é Verdade, que a gente ganha o prêmio, que é um filme de estreia, e é um filme que eu acho que esse filme na verdade, a minha verdadeira escola de cinema está nesse filme, não nos filmes que eu fiz na faculdade. Eu considero que é o meu filme, que a minha verdadeira escola de cinema foi realizar esse filme em Havana, com esses 2 amigos, uma equipe muito enxuta, de 3, 4 pessoas. Você mencionou também isso, né, do negativo filmado em 16mm em grande parte, com uma película comprada no mercado clandestino em Havana, película Orvo, aquela antiga película que era distribuída no Bloco Socialista. A gente filmou esse filme em 99 para 2000. Uma leva da película tinha vencido em 76 e a outra em 85, amigo. Então a gente filmou sem nenhuma noção do que de fato. O Miguel fez uns testes de câmera, né? Ali muito precários ali, para ter alguma ideia da sensibilidade, da emoção, do que poderia imprimir na película, mas de fato era uma película vencida que a gente não sabia ao certo o que poderia sair, né? Então acreditar no cinema também é acreditar no que ainda não foi revelado, né? E é um filme que fala da memória, né? Uma película vencida para se realizar um filme que fala de uma memória afetiva minha com meu pai, evidentemente, mas, para além disso, uma memória coletiva da América Latina, do cinema latino-americano, e o filme vai entrelaçando essas diferentes camadas da memória, né? Então é um filme realmente assim que a minha raiz está nesse filme, o meu modo de fazer cinema, meu artesanato está muito nesse filme. Assim, esse filme para mim foi abriu assim um caminho muito fecundo no cinema que eu queria fazer, como eu queria fazer. A gente sabe que tem milhares de maneiras de fazer cinema, né? Muitas.
Então isso foi uma abertura para mim, esse filme, com esses dois grandes amigos assim, e a gente montou o filme no primeiro Final Cut do Rio de Janeiro, que era o Final Cut de um amigo lá do Rio, que emprestou o Final Cut para a gente montar o filme na casa dele. Montei esse filme quando eu tinha 22 para 23 anos. Eu lancei quando eu tinha 24 anos, era muito novo, assim. E muita gente tinha uma expectativa também, né, de ver um filme que falava do Glauber, do exílio, e ficaram muito surpresos, porque eu acho que muita gente esperava uma biografia, um filme, né, Amir, de um filho para o pai, uma certa modalidade de filme, e o filme foi por outro caminho, assim, um caminho muito mais ensaístico mesmo, e de experimentação, e de tentar articular no próprio discurso do filme, na própria linguagem do filme, todos esses níveis da memória, né? E no sentido da montagem, né? Ali, para mim, a minha formação vem da montagem, né? Eu estudei montagem em Cuba, e aí quem me levou ao cinema, né? Além do meu pai e da minha mãe, evidentemente, foi Azistain e Vertov, assim, foram cineastas que me apaixonaram, que me abriram uma janela de compreensão do cinema, como que o cinema poderia reunir todos esses interesses que eu já tinha na adolescência, né? Em primeiro lugar, da política, da história, da poesia, da rua. Eu sou uma pessoa que eu cresci na rua, no Rio de Janeiro, muito. Isso está presente em todo o meu trabalho, em todos os meus filmes, assim, essa rua fazendo muita besteira também, jogando bola na rua, indo para a praia, indo para o Maracanã, pichando, eu sou um ser de rua, e o Rio de Janeiro é uma cidade muito propícia para isso, né? E naquele momento mais que hoje, né? Hoje em dia é uma cidade que ficou muito mais perigosa e hostil, assim. Então acho que eu entendi que o cinema poderia reunir a música, o som, o cinema poderia reunir todos esses interesses, e ao mesmo tempo eu entendi também que por que a montagem? Por que estudar montagem? Porque eu acho que a montagem o que é o conceito na filosofia é a montagem no cinema, mais ou menos assim. E isso, claro, a partir dos mestres, né, do Vertov, do Eisenstein, essa compreensão da articulação de um discurso, de imagem, da relação de imagem e som. Eu acho que a essência do cinema está na relação da imagem com o som, nas relações, nas múltiplas relações possíveis, né, de montagem. Então, o Rocha que Voa parece que ele aglutina, ele canaliza todos os interesses dessa paixão, e essa experiência de morar em Cuba, 3 anos, né? Ficamos 1 ano preparando esse filme em Havana, filmando, e aí, bom, e sempre com essa questão do cinema latino-americano, do Glauber, mas muito abrindo o campo para o anônimo, para a multidão, para o povo cubano. Está permeando o filme todo, né? Se a gente vai observar. Então, essa questão das pessoas que você destacou bem, nos rostos, nos afetos, esse interesse, né? Aquela corrente sanguínea, gostei desse termo que você trouxe, ela está muito presente nesses 3 filmes, né? Rocha que Voa, no Intervalo Clandestino, do Pachamama. Rocha que Voa traz a questão da memória muito forte, né? O Intervalo Clandestino traz a questão da rua e da política não institucional. Tentar ver a política através de um campo do imaginário popular brasileiro, né? E o Pachamama traz a questão da ancestralidade da América Latina, né? Que já vinha muito para mim pela minha raiz colombiana, pela minha mãe, pela minha família colombiana, né? É um filme de estrada, né? Então, o que junta os 3 filmes é essa multidão latino-americana, né? Quem somos nós, né? Um pouco assim. Então são filmes muito diferentes, mas que trazem
essa questão do interesse pelo a palavra assim um pouco pode ser um pouco corriqueira, nossa identidade, eu diria nosso rosto, né? E pela minha própria história também, né? Se o Rocha que Voa traz uma questão que tem a ver com o pai, a Pachamama traz a minha questão que tem a ver com a mãe. A Pachamama, o próprio nome já diz, a mãe, a Madre Terra, né? A Mãe Terra. Eu acho que a gente vai também, a gente nasce, né? E sempre a gente traz muito forte as máscaras da mãe e do pai. E a gente vai tirando essas máscaras e vai mostrando quem a gente é também. Mas para mostrar quem a gente é, a gente precisa vir de algum lugar, de uma raiz, né? Quem não tem raiz, não tem nada. Se você não tem raiz, se você não tem memória, você fica perdido, né? Desorientado, né? E eu acho que isso é o que falta para o mundo hoje, muitas vezes em tudo, em todas as dimensões, eu diria. Não só da arte, da criação, do cinema, mas de tudo. A gente está uma sociedade plenamente desorientada, a que a gente vive hoje, né? Quase tá vazia, assim, né? A gente está mais preocupado em postar alguma coisa da experiência do que viver a própria experiência, né? Do que da presença mesmo das coisas. Então, esses 3 filmes foram muito filmes de baixíssimo orçamento, feito com equipes enxutas. O Pachamama, no caso, eu era a única, como você mencionou, eu mesmo fotografei, fiz a câmera do filme. Eu era a única pessoa de cinema na equipe. Foi uma viagem feita com historiadores brasileiros, em 2 jipes, pela América do Sul. O único roteiro que existia era o roteiro do trajeto, e o resto era o imponderável, que é alguma coisa que eu sempre acreditei muito no meu cinema também, do imponderável como uma força que me guia, né? Assim, o acaso, o imponderável, como que isso pode ser, que é a vida, né? A vida não tem roteiro, né? A vida a gente pode programar, pode se organizar, pode planejar, mas roteiro é uma coisa de cinema e olhe lá, e quando tem, né? E eu sempre gostei muito mais de uma palavra que vem do espanhol, que é o guion. Eu trabalho meus filmes muito mais com guion, que é uma guia, do que com roteiro. Eu não gosto muito da palavra roteiro, para falar a verdade. Então, guion é alguma coisa que eu acho interessante, que é mais honesto com meus processos assim, de criação, né? E o Pachamama é isso. É um filme que eu fiz de uma forma muito solitária, assim. Me perdi agora na estrada do Pachamama. Assim. E aí traz uma questão muito forte do Pachamama, que é a câmera-corpo, para mim. Que você também mencionou isso, que eu gostei, né? Como fazer um filme do Jardim Macalé com uma câmera estável. Não, eu acho que a câmera-corpo traz essa quase a metade dos meus filmes eu fiz a câmera, eu diria. Eu tenho que depois contar, mas assim, uma boa parte da minha obra eu mesmo fiz a câmera ou dividi a fotografia com alguém, que é alguma coisa também que está me interessando muito hoje, porque eu sou um fotógrafo totalmente empírico, intuitivo. Eu não tenho, o meu manejo técnico é muito básico, né? Eu não sou um fotógrafo profissional. Tenho um manejo muito básico. Então, no Pachamama, eu acho que se inaugurou esse interesse muito pela câmera e essa questão da câmera-corpo. Eu até escrevi um ensaio sobre isso há muitos anos atrás, e que tem a ver com essa câmera, essa compreensão da câmera como um instrumento musical, ou como um pincel, ou como um lápis, ou como uma luneta, né? Uma câmera que é uma prolongação da própria experiência do corpo, né? Uma câmera corpórea que se prolonga ao corpo, trazendo tudo que envolve a sua relação, a própria relação com o mundo, que é uma relação de dúvida, de dúvidas, de perguntas, de tensão, de intensidade, de tesão, de busca, de compreensão do mundo, em tudo que isso envolve.
a nossa relação com o mundo. Uma câmera-corpo que vai muito no desejo de Vertov também, né? O Luiz Felipe está aqui e sabe bem que essa coisa da câmera-olho, aqui no olho, né? Quer dizer, então, eu acho que isso tudo o Pachamama traz para mim essa abertura também. O Rocha que Voa trouxe uma abertura, o Pachamama traz essa outra abertura. Falar rapidamente do Intervalo Clandestino, que é um filme que acho que foi o meu filme mais assim que mais dividiu assim em relação a público e crítica que eu fiz. Um filme que muita gente na Zona Sul do Rio de Janeiro, críticos e até festivais, torceram o nariz pro filme, né? Eu vinha do Rocha que Voa, que foi um filme que ganhou muitos prêmios, estreou no Festival de Veneza, ganhou Tudo é Verdade, foi muito premiado e muito falado, né? E o Intervalo Clandestino foi um filme que dividiu, que foi um filme que eu não fui muito bem tratado assim com o filme. E, curiosamente, foi um filme que circulou muito melhor na periferia, nas ocupações, nas favelas, num mundo mais popular do que no mundo cinéfilo, de uma coisa mais especializada. Eu ganhei um prêmio da época da Petrobras para distribuir o filme e reservei uma parte do dinheiro para fazer um circuito popular, assim, no Rio de Janeiro e até um pouco aqui em São Paulo também. Eu sou do Rio, né? Para quem não sabe, eu sou do Rio, moro aqui já há 6 anos em São Paulo. E esse filme, ele é um filme de 1h30 que gerava uns debates de 3 horas, assim, em ocupações, várias ocupações de movimento sem teto, em várias comunidades, em favela, lugares muito brabos, assim, muito difíceis de circular e de passar um filme, cineclubes. E eram debates incríveis, porque as pessoas se enxergavam no filme. De fato, é um filme muito caótico, muito ruidoso, que traz essa polifonia, né, desse imaginário popular, dessas vozes, dessa teatralidade do povo nas ruas, falando de política de uma forma desencontrada, onde tem todo tipo tem muita lucidez e tem muito ruído ao mesmo tempo. Um filme que era muito importante para mim fazer assim, essa questão desse abismo, né, entre a política institucional, a democracia e o cidadão e a multidão. E você falou uma coisa muito interessante também dessa ambivalência que o filme tem, né? Você falou premonitório. Esse filme, por acaso, eu revi há 2 anos atrás, e é um filme que não é nada chapa branca, nada petista, nada lulista. Ele traz um registro histórico da primeira eleição do Lula, né? De um processo novo para o Brasil, de uma grande novidade histórica, de um momento muito importante, mas com uma ambiguidade, né? Que traz muito na questão do som, né? Que você mencionou, do som ralentado e tal, que traz essa gravidade, né? E o filme todo é gente falando na rua, né? Essa cartografia do Rio de Janeiro, na Zona Sul, na Zona Norte, no centro, na periferia. É um debate de rua, o filme, né? E muitas vezes muita repetição, de uma forma proposital. Eu acredito muito no meu cinema na repetição. Como que eu acho que um filme, na verdade, ele... e muitos filmes que eu gosto, que eu admiro também, eles são a mesma coisa que se repete durante o filme todo, com diferentes articulações, de diferentes jeitos, com diferentes rimas. Tem muito a ver com a questão da música, nesse sentido, de notas musicais que você vai rearticulando e reelaborando num processo de montagem, né? E esse filme, ele incomoda, porque ele vai com o dedo na ferida. É o povão falando, são as pessoas falando, e pessoas que falam da ditadura, que o Brasil não vive ainda. Então, filmei de 2002 a 2005, pessoas falam, isso aqui não é democracia, eu quero voltar à ditadura. Né? Isso e a gente sabe que uma grande parte da população brasileira acredita nisso, né? Isso é a expressão também da nossa sociedade, né? Esse espelho contraditório e tudo mais. Então o filme traz muito esse caldeirão, né? Eu gosto muito. Eu sempre busco assim, em cada filme, para mim cada vez mais é uma coisa desafiadora,
buscar me enraizar do território que eu trabalho, dos personagens, das pessoas, do mundo que eu mergulho, seja ele qual for. Eu tento enraizar muito e buscar a linguagem do filme enraizada nesses mundos. E aí liga com a questão do acaso, do guion. Eu não gosto de chegar muito pronto para fazer um filme, com tudo programado, com tudo decupado, com conceitos já pré-definidos, com métodos pré-definidos. É como se cada filme a gente precisasse mesmo mergulhar na natureza de cada filme para poder encontrar uma linguagem própria para cada filme. Para mim, isso tem a ver com a alteridade, com a relação que a gente estabelece. Para mim, essa é dos conceitos, dos sentimentos mais importantes que tem no cinema é a alteridade, para mim. Eu não acredito num autor, num cineasta como alguma coisa que está, um diretor de cinema, nesse fetiche, nessa ideia de um projeto estético do artista, uma coisa, digamos assim, totalmente intocável ou sagrada. Eu acho que é muito pela minha vivência já na minha infância, na minha adolescência, essa vivência de rua, de encontro, de relação, de troca, sabe? E o cinema documentário, e por isso que eu acho que me apaixona tanto o cinema documentário nesse sentido, né? Dessa porosidade mesmo, né? Então, em cada filme eu tento, me esforço, eu e minhas companheiras, meus companheiros, de tentar encontrar uma linguagem muito própria. Por exemplo, o Queda do Céu não tem nada a ver com Elsa, que eu estou terminando agora. São filmes absolutamente diferentes. Então, como enraizar cada filme e buscar uma linguagem a partir de cada experiência, daquele mundo. Como que aquele mundo, seja ele qual for, do campo de jogo, dos Yanomami, das ruas, da eleição no Rio de Janeiro, da viagem pela América do Sul, dos jardins, do processo de criação dos jardins, do transeunte, como buscar uma linguagem a partir de cada mundo, inspirada, enraizada em cada mundo. Buscar uma gramática em cada mundo onde você possa descobrir alguma coisa, de fato. Né? Uma amiga minha lá de Altamira, a dona Raimunda, ela fala que é uma mulher incrível. Ela é uma ativista, uma ribeirinha, que mora na margem do rio Xingu. Ela fala que um dia eu falei para ela, você é uma mulher, ela é uma mulher incrível. Você é uma mulher incrível, você está pronta para ser uma grande liderança. Ela falou, estou pronta não, estou me aprontando. Esse processo, essa coisa de estar se aprontando sempre, me interessa muito, sabe? Porque eu acho que tem muito a ver, e aí vou lá para a minha raiz do Rocha que Voa, do processo, do que a gente é na América Latina. A gente está sempre se aprontando, a gente é o inacabado, a gente trabalha num processo da descontinuidade, porque a nossa história ela foi permanentemente, foi e vem sendo permanentemente interrompida. Você não tem um projeto pronto, é alguma coisa que está sempre em formação, em busca. E assim eu vejo o cinema. Então é isso, assim. Aí depois, não vou passar por todos os filmes, assim, eu queria muito destacar esse, mas assim, aí vem o Transeunte, que seria uma primeira experiência ficcional, né? Que eu trabalhei com uma amiga roteirista, a gente escreveu várias versões de roteiro durante anos. Mas sempre buscando alimentar essa dramaturgia a partir do que a gente pode chamar do real, ou da cidade, ou da vida. Eu gosto de fazer uma distinção assim, em relação ao real. Eu acho que é uma palavra que virou muito uma muleta também,
O real, para mim, não tem nada a ver com realismo. São categorias muito diferentes, né? Eu acho que o real ele tem a ver muito mais com... Um sonho pode ser muito mais real do que uma paisagem realista, por exemplo. O real, para mim, ele tem a ver com uma crença, com uma abundância, com afeto, com a crença em alguma coisa que eu vi, que eu ouvi, que eu senti, que eu consigo, seja pelo gênero que for, surrealismo, pelo realismo, hiperrealismo, expressionismo, ele consegue, qualquer uma desses gêneros pode ser muito mais real do que uma imagem realista ou naturalista. O realismo tem a ver com gênero, o real tem a ver com afeto, com a crença em alguma coisa que você consegue transmitir, seja na linguagem que for. Então, o Transeunte foi um filme que eu gosto muito, assim, feito com uma equipe também muito reduzida, de poucas pessoas, que faz esse esforço de... Um filme também que eu rodei o mundo com esse filme, um filme que foi muito premiado, assim, e um filme difícil, denso também, longo, assim, filmado em super 16mm, por um fotógrafo que é um grande amigo e irmão, que é o Miguel Vassi, que é um fotógrafo franco-uruguaio, que mora no Rio. Eu trouxe ele para ele marcar a luz do Rocha que Voa, nunca mais ele foi embora. Em 2001, ele mora lá até hoje, teve 2 filhas, e ele, como você bem falou, é um filme que traz um grão, uma fotografia belíssima, filmado em película, né? É muito bom ter tido essa experiência de filmar em película, assim, montado em moviola também, não esse filme, outros curtas que eu montei, e ele traz essa dança de como que eu posso jogar uma mise-en-scène, uma cena na cidade, misturar, e o filme nasce dessa dança, dessa confluência do que a gente pode chamar a cidade, do que minimamente planejado de uma cena, de um ator, com o imponderável. O que vai resultar disso? E isso vem de uma tradição muito antiga já, né? Dos grandes mestres todos os cinemas novos, sem falar do neorrealismo, todos os cinemas novos depois da Segunda Guerra trabalharam em cima desse jogo do documentário com a ficção, da desfronteira, da mistura, enfim, todo mundo sabe, isso não é nada novo. E o próprio cinema novo, evidentemente. E isso me interessou muito, assim, me interessa muito alguns filmes que fazem que tentam essa movimentação de trabalhar com esse jogo de cena dentro do que seria do real, ou da realidade, ou da cidade. E o filme ele é muito isso, assim, né? Montado pela Ava, que é minha irmã, que é uma outra grande parceira, assim, de vários dos meus filmes também, uma grande artista, cantora. Agora, depois ela foi para música, né? Na época ela estava... Agora ela voltou para montagem, que eu trouxe ela de volta para o Elza. Mas ela montou esse filme, fez um trabalho lindo também. E tem uma coisa que eu queria destacar, que permeia quase todos os meus trabalhos, que é a questão radiofônica, do rádio e do som, né? No Transeunte, o rádio é um elemento narrativo muito importante também. Assim como no Queda do Céu, de outro jeito, de uma radiofonia, assim como no Intervalo Clandestino, no Pachamama, você mencionou isso. Então, para mim, eu acho que tem essa questão do cinema, onde cada etapa eu estou reinventando alguma coisa. Para mim, nunca tem uma coisa fixa, estável, de eu querer comprovar alguma coisa. Uma pesquisa, um roteiro, um guion que eu faço aqui, que eu quero comprovar lá na mixagem, como uma tese. Para mim, cada etapa é um processo de reinvenção, de constante transformação e descoberta. Em todos os filmes. Cada um de uma forma própria também. Então, Transeunte foi essa experiência, uma primeira experiência da ficção. Foi catalogado como ficção nos festivais.
Mas acho que é um filme muito híbrido também, muito... É cinema, né? Eu acho que cinema é cinema. Tem imagem, tem som, sente. Não tem muito essa questão da... Claro, eu acho que isso me incomoda muito, assim, né, pelo fato de eu ter feito muito mais documentários. Eu sou um documentarista, óbvio, com todo o orgulho, mas me incomoda muito ainda essa ignorância, né, dessa separação e essa coisa de gente que ainda fala documentário e filme, uma profunda ignorância, burrice, assim. Você vê isso disseminado em muitos lugares, até por pessoas que a gente respeita, tá? Ainda é uma coisa burra, né? Uma cultura, no próprio Oscar, uma burrice, né? Então é uma coisa que já foi já tão superada há tanto tempo, quer dizer, e ainda existe essas questões assim, tão retrógradas, né? Enfim, mas é filme, é documentário, né? Uma coisa, cinema é cinema, e acho que o cinema, eu acho que para mim ele é o tal. O cinema, eu acho que no mundo que a gente está vendo, um mundo se desmoronar, um mundo que se desmancha, que se desmorona, onde o céu está caindo, eu acho que o cinema, a imaginação ainda é uma grande força que a gente tem, né? Não um refúgio, não é um refúgio, é uma força, uma força, uma possibilidade que a gente tem, né? Extraordinária. Então, eu acho que esses são os filmes que mais me apaixonam, assim, né? Que trazem essa imaginação radical, assim, e é isso. Aí depois do Transeunte, você mencionou o filme do Jardes, né? O Jardim, a mesma coisa, uma equipe pequena no processo de criação tinha um orçamento para fazer um DVD, um orçamento super enxuto. O Jardim me convidou, um grande irmão também, assim, e a gente ficou 3 semanas, uma equipe de 4 pessoas misturadas com os músicos no processo de criação dele. Então o filme nasce dessa dança do cinema com a música também, nesse pequeno espaço, um estúdio no Rio de Janeiro, na Biscoito Fino, um pequeno estúdio, muito reduzido, assim, todo mundo muito próximo, dançando próximo, eles com os instrumentos e a gente com as nossas câmeras, filmando 3 semanas, vivenciando isso com esse grande artista e pessoa que é o Jardes. E foi um filme que nasce dessa influência também. De novo, uma expectativa de uma biografia. É uma antibiografia, né? Poderia dizer, né? Não é? Ou é um outro jeito de fazer uma biografia, né? Por que não? A gente está acostumado, às vezes, com biografias convencionais, lineares, mas se você vai biografar a alma de uma pessoa, você pode fazer de muitos jeitos também, né? Então, esse filme também é um filme que me deu uma grande alegria de conhecer já conhecia o Jardim, mas muito na minha infância, e ali também surgiu uma grande amizade. E um filme que fala do processo de criação também, né? Com tudo que envolve um processo, né? Não é um musical, é um filme musical, claro, mas que a gente costuma ver os filmes musicais muitas vezes com as músicas com começo, meio e fim, ou com uma certa completude, né? Ou com uma certa limpidez. É um filme que trabalha a repetição, o improviso, os intervalos, as dissonâncias, né? Os erros, tudo que envolve um processo de criação, no caso a música, e com essa câmera muito viva, né? Que você mencionou, né? Essa coisa que que é instável, que está em movimento, que está buscando, né? Que também e que é totalmente diferente do filme da Elsa que eu estou terminando agora.
são filmes que falam de música totalmente diferente, né? Até porque o filme, o Jard, eu estava com ele, né? Quer dizer, o Jard são pessoas totalmente diferentes, que trazem um universo diferente, linguagens próprias, né? Então foi também de novo uma experiência desse cinema, desse cinema que está tentando olhar por dentro das coisas, né? Tentar um cinema muito corpóreo, eu acho, assim, né? Ele traz essa emoção, essa proximidade, né? Esse afeto. Eu não sei se vale a pena eu fazer uma pausa agora. Eu não sei como que a gente está de tempo. Se eu posso. Na verdade, Ó, eu vou ler, mas é uma. Tá. É um pequeno. São pequenas notas que eu fiz que acho que seria interessante também, talvez, abrir depois, né, André? Claro, por favor, a ideia. Nesse mundo que vive uma sobreposição de colapsos social, político, climático, moral, espiritual, existencial, nesse mundo onde existem uma avalanche de imagens, sons, informações, onde existem mais câmeras e telas do que pessoas, onde colocar a câmera? O que filmar? Como montar? Como articular a montagem entre duas imagens? Que sons são esses? O que narrar? Como narrar? Que linguagem é capaz de expressar tais colapsos e catástrofes? Estamos no fim do mundo ou no fim de um certo mundo? No mundo onde vivemos uma profunda crise do real, onde a própria imagem não revela um limite mais entre o verdadeiro e o falso, onde o bombardeio de informações que nos chegam estão em xeque, onde a inteligência artificial inunda nossas vidas, nossas comunicações e percepções, onde colocar a câmera? O que filmar? Como filmar? No mundo onde as principais lideranças políticas e econômicas do mundo que detêm o poder são caricaturas patéticas e sinistras e genocidas, qual é o papel do cinema, da imagem? Precisamos reforçar e enfatizar e reproduzir ainda mais essas caricaturas? Onde está o real? Qual é a dimensão da vida sensível onde podemos nos apegar, revelar, iluminar e potencializar? Perguntas. Creio que precisamos também colocar em cena no cinema os outros seres, os outros povos que habitam essa terra. O vento, a chuva, os pássaros, as árvores, os rios, os peixes e tantas outras vidas que permeiam esse mundo, e lembrar como essas vozes se manifestam e o que está em jogo nesse mundo colapsado que esquenta de forma, que se derrete de forma assustadora em forma de catástrofes. Eu não acredito mais no cinema onde a espécie humana está isolada e onipotente no centro da sua própria narrativa. Plano e contraplano? Então, como colocar em campo, em cena, em movimento, através da imagem, do som, da montagem, essa grande dança cósmica que agoniza o mundo? O humanismo, o pseudo-humanismo e o supremacismo da espécie humana acabaram diante da revolta da Terra e da revolta de tantos outros povos que habitam esse planeta. Esse supremacismo e arrogância da espécie humana é que nos levou à catástrofe, possivelmente a um ponto irreversível de autodestruição. Onde colocar a câmera? A comunicação não passa necessariamente por signos e códigos imediatamente reconhecidos pela razão e pelo imaginário mapeado do espectador. Não se trata de comunicar ou não comunicar a partir da eficácia ou do erro. A comunicação também passa por comunicar o indecifrável, o indiscernível, o desconhecido, sentir e experienciar o que não sabemos. Talvez o resquício de um sonho esquecido, a invenção de um mundo ainda sem nome, celular, na rede social, do que a própria experiência da vida e o sentido da existência e do que você está vivendo no aqui e agora. Com o celular e com as redes sociais, se tem uma sensação de estar, muitas vezes, testemunhando, informando, denunciando a injusta realidade, mas
esquecemos que esse instrumento e essa rede de comunicação é controlada e dominada pelas Big Tech e pelo grande capital e pela extrema-direita. Então, onde colocar a câmera? Abriu-se mão da experiência vivida, do viver, do sonhar, em nome de um futuro acelerado do que vai ser postado e codificado daquela experiência. Você não é mais você não é mais a entrega e a intensidade do seu viver, do seu sonhar, mas o que será postado alguns minutos depois. O resto eu já falei. São só algumas... São só algumas inquietações, assim, que eu fui escrevendo ao longo da semana, pensando aqui no encontro também. Tem outras coisas aqui, mas já foram ditas de outra forma. E é isso, eu acho que a gente podia abrir. Bora. E depois a gente pode retomar alguns filmes que eu não passei e retomar a partir do olhar de vocês também. Bom, super obrigado, Eric. Obrigado mesmo, André. Enfim, muito interessante. Então, bom, microfones estão abertos, gente, para quem quiser. Oi, bom dia a todos e todas. Bem, primeiro agradecer pela Masterclass, assim, é muito bom poder ouvir uma trajetória de uma obra, né, enfim, né, da boca de quem a fez. Mas a minha pergunta é basicamente sobre o som, né, principalmente acho que no Transeunte, para pegar como, não precisa ser só dele, né, mas como trabalhar, como que você enxerga o som e o trabalho do som desse filme, especificamente nesse, como ele flerta diretamente com a ficção, se houve esse processo de fazer uma kill sheet, enfim, pensar esse som na pós, para além do som direto, e também nos outros filmes, assim, qual que é a sua relação com o som? Uma relação muito profunda com o som, assim. Eu acho que o cinema é audiovisual, né? E a gente sabe também, né, da mesma forma que tem esse clichê do documentário, do filme, que o som, ele muitas vezes é preterido, né? Ele é subjugado, né, pela imagem. Esse clichê, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem, no cinema, a imagem. E o som, muitas vezes, ele é colocado de uma forma também, ele é subjugado, ele é colocado de uma forma menor, né? Como uma coisa, ou é um diálogo, ou é uma trilha sonora, né? E por aí vai. E muitas vezes os filmes, para mim, nascem de uma imagem incompleta, como eu falei, que não é límpida, de algumas impressões, e que muitas vezes tem muito a ver com som. São sensações, intuições sonoras, assim, né? No Transeunte, um desejo era muito colocar o espectador dentro da cidade, do corpo da cidade e do corpo daquele homem, do transeunte, do expedito. Trabalhar muito nessas dimensões, como que isso se confunde e se cruza, né? Então, tem a dimensão do som direto, tentar fazer da melhor forma o som direto, no sentido das cenas, mas também de ter digamos assim, uma riqueza de ambientes, de sons pontuais. Eu tento, em cada filmagem, com a pessoa que está fazendo som direto, ter um conjunto, né? um material potente do momento da filmagem, do som direto. Variado, com variações. E, sem dúvida, o momento da edição de som e da mixagem é um momento muito, muito fértil, e um momento onde a gente vai, que na verdade vem antes, vem na montagem de imagem. Na montagem de imagem é o momento onde essas camadas vão aparecendo, essas outras camadas, para além do que está ali.
Então, essa articulação do desenho já surge muito na montagem, que eu vou trabalhando com os montadores dos filmes. Procuro trabalhar com montadores que têm uma sensibilidade sonora aguda, e já vou esboçando muito na montagem de imagem essas camadas de som, ampliando o filme. Ainda na ilha de montagem, de uma forma mais precária, em termos de espacialidade, mas já esboçando e vendo, já apontando alguns conceitos assim. E aí na edição de som isso se amplifica, né? Na edição de som é onde a gente tem toda digamos assim, as ferramentas, né, técnicas, estéticas para amplificar o som, espacializar, articular, frequência. Eu trabalho muito com frequências. Para mim, o que estrutura os meus filmes muito, a montagem, é o som. Para mim, o cinema é a melodia do pensamento, né? É música, né? Ele é muito na música, mesmo quando o filme não tem nenhuma música, né? Mas pelo som, né? Não só pelo trabalho sensorial, da fisicalidade que o som traz, mas também pela questão narrativa até. Né? Então, o som a gente falou de guion, né? O som me guia muito assim para montar cada cena, inclusive para filmar. Muitas coisas que eu filmei, eu ia escutando a cidade, mas às vezes escutava outras coisas, botava outras coisas para escutar, outro tipo de som. Me inspirava também o meu corpo nas filmagens, nas vezes que eu estava fazendo câmera, no caso, né? Então, é um momento muito precioso, assim, sabe? Eu acho que é a questão da música, que a gente já conversou antes, né? Da montagem como notas musicais, como partitura. Enxergo o filme muito como uma partitura, sabe? Não só no que me guia, não é a informação só, o racional, o que está no primeiro. Isso é uma camada, né? Como que você sente? O som traz uma vocação muito importante da linguagem do cinema, que é a vocação do físico, da fisicalidade e do inconsciente, né? O Bill Viola tem essa história que é muito interessante, né? Você está numa sala de cinema, numa projeção, você fecha o olho, o filme é ruim, por exemplo, né? Vamos supor. Aí você quer fechar o olho para dormir, você tapa o olho. Mas e a vibração? Continua ali, o som continua ali. Aí você resolve sair da sala de cinema, o som continua atravessando a parede. Então, o som, ele é essa coisa física, tem essa organicidade mesmo. Quantas vezes a gente não se pega no chuveiro, tomando banho, cantando uma música ruim, assobiando? Fica. Então, o som tem muito a ver com traz essa coisa mesmo da emoção. Ele tem uma outra força, assim, né? Uma força muito peculiar, assim, que toca na memória, na sua própria memória do seu corpo, muitas coisas. Então, a edição de som é esse momento de expansão do som, né? Que, inclusive, na edição de som, muitas vezes eu volto para a ilha de montagem para trabalhar ainda nos últimos ajustes de montagem, para fazer algumas afinações, assim. Aliás, eu acho que cada vez mais eu quero trabalhar simultaneamente imagem e som. Eu acho que essa é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue fazer no cinema ainda por uma questão de orçamento, de logística, né? Para mim, eu acho que sinceramente, eu acho que o mais verdadeiro assim com o meu processo seria, tomara que isso é difícil de conseguir, a agenda das pessoas, como sincronizar isso, como coordenar, seria montar imagem e montar som. Volta para a ilha imagem, volta som. Apesar que isso já é feito na ilha, de algum jeito, como eu falei antes. Mas na edição de som, quando você tem um Pro Tools, um estúdio, você tem outras possibilidades técnicas e estéticas. Porque o técnico nunca só é o técnico. O técnico sempre é o técnico estético. Está tudo junto, né? Não são coisas separadas, né? Como não é o documentário e a ficção também. Então não foi assim. No Transeunte foi muito assim. A coisa da radiofonia era um elemento que estava muito presente no roteiro. Também, de novo, eu vou para a infância, né? A minha infância, eu escuto rádio desde que muito moleque, assim. Eu sou fascinado por rádio, seja por notícia, jogo de futebol,
programa de telenovela, de fofoca, tudo que é rádio. Quando eu morei em Havana, era a rádio La Habana, Cuba, que eu botava para ouvir assim, direto também. Então, o transeunte, esse elemento do rádio, no expedito, com radinho, por exemplo, que é um grande amigo dele ali, é um elemento que está muito no roteiro, na dramaturgia do roteiro já desde sempre. E a questão do fora do campo, do fora de campo, que é uma questão também muito importante em todos os meus filmes, né? Do que você vai trazer, de novo, a relação da imagem do som, né? O que você vai... o som muitas vezes fica num primeiro plano ilustrativo, realista só, né? Que pode ser interessante para muitos casos, mas não é só isso. O som também pode trazer coisas que você não está vendo. Você não precisa ilustrar sempre a imagem com som, que é também uma tendência, né, do cinema documentário, muitas vezes, do próprio cinema de ficção, né? A ilustração, mostrar a mesma coisa que você está ouvindo. Em muitos casos tem muito sentido, e é aquilo, e pode ter muita força. Mas eu acho que, em outros casos, a gente pode também, dependendo do projeto, né, pode buscar outras soluções, né? De novo, tudo eu acho que está em... Toda a linguagem do filme eu acho que tem que estar enraizada em cada projeto, a gramática. O que eu não gosto é quando fica uma fórmula, fica muleta, sabe? Eu acho que já fica uma coisa que perde um pouco, eu acho, sabe, uma coisa conservadora, assim, né? Acho que tem que ter um risco também nesse sentido de buscar outras imaginações. E o transeunte é muito isso. Por exemplo, quando ele está no apartamento dele, tem a obra que está acontecendo. A gente vê a obra, mas muitas vezes está ouvindo aquela obra que está invadindo ele, que está perturbando, né, ele. Então, esse som da cidade, então é colocar o espectador muito dentro dessa cidade, sabe? Dessa grande cidade que virou uma grande obra também. E o momento da mixagem é um dos momentos mais fascinantes para mim do cinema. É um momento que eu me emociono muito, assim, é um momento fascinante que eu não gosto nem de sair para fazer xixi, assim. Eu gosto de ficar cada momento assim lá com os mixadores, assim, e gosto de trabalhar com mixadores que têm uma formação musical também, muitos têm, felizmente. É um momento onde é o momento do nascimento do filme, né? Na mixagem, um dos momentos mais sagrados, assim, nesse sentido, que você vai estar, que aí você traz toda essa espacialidade do 5.1, né? Você traz mesmo essa dimensão do cinema, da sala de cinema, da tela grande, né? É um momento, isso, assim. Mas eu preferi, para terminar, assim, eu gosto muito de preferencialmente trabalhar com diretores de som e som designers. Isso não é tão comum no Brasil ainda, tá crescendo, mas ainda não é tão comum, que participem desde o som direto, da concepção do projeto até a mixagem. Porque eu não vejo essa questão do som como uma questão técnica. Essa é outra burrice que falam por aí, né? Prêmio técnico. A burrice. Não é prêmio técnico. A pessoa que vai fazer o som do seu filme é um prêmio técnico, é um criador, é um autor, um sonidista. Então, prêmio técnico, fotografia, som, montagem. Estamos falando do cinema, né? De quem faz os filmes. Então, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas do início, assim, na semente do projeto já tem uma pessoa do som. Nem sempre é possível. Às vezes quem faz o som direto é diferente de quem faz a edição de som e a mixagem. Varia muito de cada projeto, mas é algo também que me interessa muito, esse diálogo já da semente do projeto para pensar o som do filme na raiz ali, né? E isso como uma forma que vai estruturando e guiando cada filme. Gente, infelizmente, por tempo, essa acho que vai ter que ser a última pergunta, porque a gente já está meio estourando para, enfim, para não pegar muito espaço para a próxima mesa, que vai ser daqui a pouco também. Mas, enfim. Nossa, que responsabilidade minha. Eu queria comentar, né? Bem, primeiro que o Eric sempre, para mim, o cinema dele sempre foi sensorial, né?
Eu conheci ele há muitos anos atrás, há muitos anos que não vejo o Eric, né? Uma alegria estar revendo ele aqui. E eu pude acompanhar um pouco ele preparando o Rocha que Voa. Eu estava trabalhando com o Joel Pizzini naquela época, tal, e tive um contato muito bacana, muito que me dá bastante saudades do Eric e da Ava. E aí, aproveitando, né, a criança aqui, né, da primeira da colega aqui, da primeira pergunta, né, me evoca o último depoimento do Glauber no Rocha que Voa, em que você ouve a voz do Eric numa idade muito próxima dessa criança aqui, né? Você ouve a voz do Eric ali, né? Um detalhe lindo, tal. E eu acho assim que foi incrível ter primeiro uma palestra com o Calil sobre o Cavalcante, agora com o Eric, né? O Eric, se não me engano, é o último cineasta que você homenageia, né? No Cinema Novo, né? Que você coloca vários créditos, né? Dirigido por Glauber Rocha, dirigido por Paulo César Seni, se não me engano, o último é o Cavalcante, né? E o Cavalcante, assim, lembrando do livro lindo que o Amir Labaki lançou, né, A Verdade de Cada Um, né, em que ele coloca notas de jovem para jovens documentaristas, né, e o Eric tem tudo a ver com, na minha opinião, quando ele fala de que todo documentário tem que ter o social, o técnico e o poético. Tem tudo a ver com o que você não só disse aqui, mas nos seus filmes, né? Expressa nos seus filmes. Outro aspecto que ele coloca é de que o som ele dá a ideia de que qualquer ruído é música. E na sua obra, Eric,